Amém. Vamos orar, amados irmãos? Vamos orar mais uma vez para a palavra do Senhor. Amado e eterno Deus, eu quero te agradecer, louvar e bendizer o teu santo nome. E coloco todas as nossas vidas diante do Senhor, aqueles que estão aqui e porventura todos aqueles que possam estar assistindo a este culto, Senhor, ao vivo. Que teu Santo Espírito seja com cada um de nós. Tu nos conheces, somos feituras do Senhor. Estamos aqui, Senhor, na condição de servos do Senhor, de filhos do Senhor, reconhecendo que não existem outros deuses no universo, é só o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os outros que têm outros nomes foram criados pela imaginação fértil dos homens. Nós submetemos a nossa vida ao Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, reconhecemos publicamente que é o único Senhor e Salvador, e diante de Ti, ó Espírito Santo de Deus, nos colocamos essa noite. Peço que o Senhor, meu Deus, possa falar ao nosso coração e à nossa mente nessa noite, para que entendamos o que o Senhor quer de cada um de nós. Em nome de Jesus, que oramos, te agradecemos, amém e amém. Glórias a Deus. Esses dias têm sido dias interessantes. A gente tem visto aí muitas notícias na televisão. Quando a gente ouve um noticiário, a gente logo vê as notícias de como está o Brasil, a política do Brasil, como estão as coisas, né? Hoje, por exemplo, eu estava assistindo televisão, também não se fala só de política. Nós estamos chegando na época das Olimpíadas, né? E nós vamos vendo então, na televisão, por exemplo, quando se fala de alguém, de alguma pessoa, viva ou morta, geralmente se fala da característica daquela pessoa, né? Hoje de manhã, hoje à tarde, estava assistindo a TV, falando do novo técnico da seleção brasileira, o Tite, e falando que ele foi escolhido por causa das suas características, uma pessoa centrada e assim por diante. Quando nós pensamos, por exemplo, em Pelé, logo nos vem a maior característica de Pelé, que era jogar futebol como ninguém, né? Jogou bola como ninguém. Pensamos em Usain Bolt, por exemplo, o maior velocista de todo o tempo. Então nós vamos aí vendo as características, né? Hoje, não sei quantos lembram ainda de Ayrton Senna, que foi o maior piloto de Fórmula 1 de toda a história, né? E ele tinha a sua característica também. O Ayrton Senna, não é? O maior piloto de Fórmula 1 que existiu. E podemos pensar de outros, não só esportistas. Se pensarmos em Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, foi uma mulher muito marcante, que ali em Calcutá, ela cuidava das pessoas que ninguém queria, né? Com amor àquelas pessoas, e assim por diante. Muito bem. E eu quero falar hoje de algumas pessoas que estão na nossa palavra, que estão na Bíblia, estão nas Escrituras, pessoas que também foram muito marcantes. Então, hoje aí você vai dar uma passeadinha em alguns trechos bíblicos, e eu quero falar então sobre algumas pessoas, e eu quero começar falando de Abel. Lá em Gênesis, se você puder abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 4, nós vamos ver aqui o segundo filho de Adão e Eva. O segundo filho de Adão e Eva, o primeiro foi Caim, lá em Gênesis 4. Diz assim a palavra: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, o seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador. Aconteceu que no final de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste.
agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Quando nós olhamos aqui os dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, dois meninos, dois moços que cresceram, cada um teve a sua profissão, cada um teve o seu labor, e diz aqui a palavra do Senhor então que um era diferente do outro, e que Deus se agradou de um deles e se desagradou de outro. Na verdade, o que chama a atenção de Deus em um e não no outro? Diz aqui que no momento em que os dois trouxeram algo a Deus, uma oferta, eles mostraram o seu coração ao Senhor. Sabe, meus irmãos, quando nós nos doamos a Deus, levamos uma oferta ao Senhor, Deus, Ele descobre o nosso coração. Quando nós entregamos ao Senhor, Ele não descobre o nosso coração naquilo que nós entregamos, na nossa oferta. Não estou aqui querendo dizer que ofertas generosas Deus gosta mais. Não, até porque uma certa vez, todos nós lembramos de uma passagem que Jesus Cristo, ao lado do gasofilácio, o gasofilácio é o lugar onde se depositam as ofertas. Uma arca, um cofre, como você queira chamar, e ali então vão se depositando as ofertas. E diz as Escrituras que Jesus, ao lado do gasofilácio, numa sinagoga, ele vai vendo as pessoas entregarem as suas ofertas. E aí então os fariseus vêm e entregam poupudas ofertas, isso e aquilo, mas chama a atenção de Jesus uma viúva. E ela depositou no gasofilácio 2 pequenas moedas. A Escritura diz e coloca como pequenas moedas, que eram as moedas que tinham o menor valor na época. Como se hoje nós pudéssemos falar as moedas de 1 centavo, que nem existem mais. Imagina o valor de uma moeda de 1 centavo. Hoje, o supermercado tem mais valor em bala do que moeda, né? Porque a moeda de 1 centavo não vale nada. Mas aquela mulher jogou 2 centavos no gasofilácio. E Jesus chama os seus discípulos e fala assim: olha, esta aqui, ela deu mais do que todos os outros, porque ela deu tudo o que ela tinha. Quando nós nos doamos a Deus, o nosso coração vai junto. O nosso coração, a nossa intenção vai junto. E o coração de Abel chamou a atenção de Deus. Disse aqui que agradou-se o Senhor de Abel, e por consequência disso da sua oferta. Olha só como ele coloca a ordem das coisas. Agradou-se o Senhor de Abel. Primeiro ele se agradou de Abel, para depois se agradar da sua oferta. Qual a característica mais marcante? É o que eu quero falar aqui essa noite. Qual a característica mais marcante de Abel? Abel tinha um coração de adorador. Abel era um adorador, daqueles que Deus procura. Lá no Evangelho de João diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Lá no primeiro casal, Deus encontrou um primeiro adorador. E ele se chama Abel. Ele se chamava Abel. A característica mais marcante de Abel é ser um adorador. Mas nós vemos que Caim também entregou uma oferta para o Senhor. Só que a palavra diz que Deus não se agradou de Caim e, por consequência, também não se agradou da sua oferta. Sabe, meus irmãos, antes de Deus se agradar com o que damos, Ele tem que se agradar com o que somos. Aquilo que nós estendemos as mãos para dar a Deus, as mãos precisam ser agradáveis ao Senhor. E não o que nós damos. Nós damos muito valor e achamos que Deus, Ele fica meio que perdeu o fôlego com as coisas que nós damos para Deus.
o que tira o fôlego de Deus, se assim podemos dizer, é o nosso coração. Ele não procura adoração, ele não procura adulação, ele procura adoradores. E isso tinha de sobra em Abel. Deus, antes de mais nada, ele tem que se agradar de mim e de você. Agora, vamos entender onde que estava o coração de Caim e onde estava o coração de Abel. Diz aqui, porque aquilo que ofertamos revela o que somos. Diz que Caim, ele no final de uns tempos, ofereceu de uma oferta, olha aqui, Caim do fruto da terra deu uma oferta ao Senhor. E Abel do fruto do seu rebanho. Veja bem, Caim deu para Deus aquilo que não lhe custou nada. Foi Deus que fez as plantas. E Caim, então, ele vai lá e, ó, tá aqui Deus, só para dizer que eu não te dei nada. Só para dizer que eu nunca te dei nada. E ele oferece com aquele coração que não era um coração de entregar. Ele foi dar, cumprir um ritual. Mas Abel não. Diz que Abel, ele não entregou um animalzinho, que foi Deus que criou. Disse aqui que ele entregou das primícias do seu rebanho e da gordura dele. O primeiro animalzinho do seu rebanho, quando nasce, a primícia, o primeiro. Abel pega aquele animalzinho e ele ceva o animal, porque diz aqui que o animal era gordo. Ele ceva o animal. O que é cevar um animal? Alimentar, para que ele fique gordo, para depois fazermos um churrascão dele. Abel disse, eu não vou comer desse animal, eu vou investir nesse animal, porque Deus assim me deu. O primeiro é dele. Ele investiu tempo, ele investiu finanças, ele investiu o seu coração naquele animalzinho. Ele tratou aquele animalzinho como se fosse um filho, talvez, que ele não tinha. Ele quis dar o melhor para Deus. Aquilo que nós damos reflete o que somos. É por isso, amados irmãos, o Zezinho me falou um negócio que foi tão... Zezinho, eu chorei com a história da salsicha. Eu chorei com a história da salsicha. O Zezinho me contou uma história, né, que na verdade foi uma resposta àquilo que nós tratamos numa aula da escola bíblica. Tudo começou quando eu saindo, já contei essa história, vou contar de novo, mas essa é das novas, então eu devo ter contado pouco. Saindo da aula, um professor comigo, passamos por um mendigo, no frio danado, ele coberto com papelão, o professor que tinha dado aula junto comigo numa outra sala, né? Disse, olha, esse moço aqui, ele está passando frio porque quer, porque eu fui dar um cobertor para ele, e ele não aceitou o cobertor, porque ele disse, olha, não, obrigado, mas eu tenho alergia. Está aí dormindo no papelão. E aquilo me incomodou. Por quê? Porque aquele homem tem o direito de ter alergia. Ele é um ser humano. Não é porque ele está naquela condição sub-humana que ele deixou de ser um ser humano. Ele tem seus conflitos emocionais, ele continua tendo seus conflitos psicológicos, ele continua tendo corpo, alma e espírito, e ele deveria, pela igreja do Senhor Jesus, pelo menos, ser tratado com dignidade. Ele tem direito. Mas por que não se deu um edredom para ele? Porque o coração daquela pessoa não está pronto para isso. O coração dele só está pronto para dar aquele cobertorzinho vagabundo para ele. E aí então, para todo mundo que eu contava essa história, dava risada. Quando falava que o mendigo disse, eu tenho alergia. E aí eu sempre fiquei indignado, porque eu contava a história para crente. Eu falo assim, mas ele é um ser humano, meu amigo. O problema não está nele, o problema está em você, que não está pronto para fazer algo
que seja a expressão do que Cristo faria. Aí o Heisenberg, o Zezinho, ele encontrou um moço na rua, que estou com fome. Então vamos lá, vou te pagar um cachorro quente. E o moço disse para ele assim, ó, não me leve a mal não, por favor. Eu não gosto de salsicha. Aí eu perguntei, aí eu fiquei com aquela cara assim, né? Vamos ver o que o Zezinho fez. Se ele já saiu assim, que é isso, rapaz? Eu não gosto de salsicha? Para cima de mim? Aí eu falei, o que você fez, Zezinho? Eu falei, não, vamos comer um lanche então. E levou ele para comer um lanche. Um x-tudo, um cheeseburger. Fiquei feliz, Zezinho. Fiquei feliz, sabe por quê? Porque a palavra de Deus transforma o nosso coração e não as nossas mãos. Deus quer transformar corações e não mãos. Abel era adorador. O que chamou a atenção de Abel é que ele tinha um coração de adorador. O coração desse menino foi trabalhado por Deus. Às vezes, queridos, nós pedimos para que Deus trabalhe nas nossas mãos. Deus, que eu dê. Mas nós precisamos pedir que Deus trabalhe no meu coração. Trabalha no meu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Abel era um perfeito adorador. Ele deu o melhor para Deus. Ele tinha em mente aquilo, o que no Antigo Testamento se diz, me falta a memória de quem falou isso. Eu que não darei algo que não me custe nada ao Senhor. Quem foi, Davi? Quem foi, Davi? Davi, eu que não darei nada ao Senhor que não me custe nada. Outro exemplo de adorador, Davi. O que chama a atenção de Deus em Davi, que era um homem segundo o coração de Deus? Sabe o que chamou a atenção de Deus em Davi? Davi reconhecia os seus erros. Quando Davi pecava, ele reconhecia os seus erros. Ele não fazia justiça própria. Davi, por exemplo, ele era um homem segundo o coração de Deus. E interessantemente, Davi foi tão marcante para Deus, que depois de Salomão, e ele disse, Deus falou para Salomão, pelo amor que eu tenho pelo teu pai. Você pisou na bola comigo, Salomão, porque você me pediu sabedoria, e você não fez o que eu te pedi. Se tu fizesses o que eu tinha te pedido, eu nunca deixaria faltar um da sua genealogia, da sua descendência como rei. Mas mesmo assim, sempre terá um rei da descendência de Davi, mas não por tua causa, Salomão, mas por causa do teu pai, que eu tanto amo. Davi, ele que chamava a atenção de Deus, era um rapaz que reconhecia os seus erros. Quando o profeta Natã enfia a mão na cara de Davi, para dizer que ele tinha adulterado e pecado com Batseba, Davi poderia mandar matar o profeta, porque o rei tinha autoridade para isso. O que Davi foi fazer? Foi chorar aos pés do Senhor e escreveu o Salmo 51. E ele disse assim, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi. Outro, um pouquinho mais para frente, em Gênesis ainda, capítulo de número 6, Noé, 6, 8 e 9. Diz aqui, porém Noé achou graça. Eu vou ler um antes. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei. Deus estava injuriado com o homem. Eu vou fazer desaparecer o homem e o animal, os répteis, aves do céu, porque eu me arrependo de havê-los feito. Deus estava injuriado com aquela nação, com aquela geração. Eu fiz tudo bonito, tudo perfeito, olha o que vocês fizeram, estou injuriado, vou acabar com tudo. Mas antes dele fazer isso, do versículo 8 diz assim, porém Noé achou graça diante do Senhor.
olha só, por causa de um homem, Deus não deu cabo de tudo, porque esse era um homem que chamava a atenção de Deus, entregava o seu melhor ao Senhor. Eis a história de Noé. A gente podia falar aqui agora assim, senta que lá vem a história. É porque geralmente a história vai longe, não é? Senta que lá vem a história, não precisa não. A história de Noé é pequenininha. Olha aqui, eis a história de Noé. Ele era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ponto, acabou a história de Noé. Agora pode sentar. Noé, o que chama a atenção de Deus em Noé? E o que Noé dá de melhor da sua vida a Deus? Seu caráter. Noé era um camarada de caráter. Diz aqui que Noé, ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos, ou seja, na sua sociedade. Ele não se metia em que não prestava. Noé não prejudicava ninguém. Noé é um cara íntegro, justo. Ele não metia a mão em cumbuca, não mentia, não usava de artifícios escusos para conseguir o que ele queria, não é? Ele não dava uma ajudinha nos negócios, dizendo, olha, isso é bom, quando não era. Ele não roubava o tempo do seu patrão, se assim o fosse, né? Cumpria com tudo que falava, não precisava nem do fio do bigode, era só o seu nome, já endossava o seu caráter. Noé era um homem de caráter, e diz ainda que ele era íntegro. O que é uma qualidade de íntegro? Tudo aquilo que é necessário para uma pessoa de bom caráter, Noé tinha. E isso ele ofertou para Deus. O que ele tinha de melhor, ele deu para Deus. O seu caráter. E aí Deus então escolhe esse homem e o capacita para construir uma arca. Talvez Noé não sabia trabalhar com madeira, mas Deus o capacita, ele o capacitou. E quanto tempo levou para essa arca ser construída, nós não temos certeza. Quando a Bíblia fala de 120 anos, ele não está falando o tempo que demorou da arca, mas ele só começou a limitar a idade do ser humano ali. E Noé, então, naquilo que ele tem de melhor, Deus o capacita para fazer o melhor. Ou seja, começamos por Abel, que é o que as nossas mãos oferecem é exatamente o que o nosso coração é. E chegamos aqui em Noé, que ele oferece o seu bom caráter para Deus. E Deus então lhe deu uma missão maravilhosa. Foi por causa de Noé que a vida prosseguiu na terra e que Deus prosseguiu com o seu projeto, porque Noé entregou o seu melhor para Deus, o seu caráter. É outra coisa que nós precisamos entregar para Deus, amados irmãos, nosso coração e o nosso caráter também. O nosso caráter. Nós somos um povo, irmãos, que não precisamos de artifícios da sociedade moderna para vivermos ou para vencermos na vida. Nós não precisamos enganar, mentir, não precisamos de nada disso, porque o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, está conosco em todos os momentos. Amém? E se nós cremos que Ele é o Todo-Poderoso, está do nosso lado, se Ele é por nós, diz a palavra, quem será contra nós? Né? Se Ele tem todo o poder, para que eu vou usar os meus artifícios mequetrefes para conseguir alguma coisa? Se Ele é o Todo-Poderoso e eu sou o seu filho, eu preciso ter o DNA dele para achar graça quando não há graça em mais ninguém. E sabe uma coisa tremendamente maravilhosa? Deus, Ele encontrou homens assim na palavra do Senhor. Ele encontrou Abel, Ele encontrou Noé. E Ele encontrou um outro camarada, Jó. Convido você a ir lá para o livro de Jó, antes de Salmos. No capítulo 1, no versículo de número 8,
fala uma coisa aqui de Jó que é tremenda. Então Abel, o que tinha de melhor? Coração de adorador. Noé, caráter, o melhor. E aí Jó 1:8 diz assim, olha: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra que se compare a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Sabe o que Jó tinha, que ele ofertou para Deus? Ele era um camarada incomparável. Ele não queria ser igual a ninguém. Que coisa tremenda. Disse aqui Deus assim, olha, na terra não tem ninguém igual a Jó. Se Deus quisesse procurar alguém parecido com Jó, ele ia ter que procurar em outro lugar. No céu, entre os anjos, porque na terra não tinha ninguém que se comparasse a Jó. Não tinha ninguém. Mas isso foi o que Jó escolheu. Eu não quero ser igual a ninguém. Eu quero ser único, como Deus me criou. Deus me criou e te criou único, sozinho. A começar pela sua digital. Se você pegar o meu celular, você não consegue usar. Porque para destravar eu tenho que botar o meu dedão lá. E ele lê a minha digital. Aí a minha esposa disse assim, mas e se eu quiser usar o teu celular? Eu falei, então põe o seu dedão aqui também. Né? Aí cadastramos lá a digital dela. Né? Nós somos diferentes. E nós não precisamos ser cópia de ninguém da terra. Nós precisamos ser a imitação perfeita do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Nós gastamos tanto esforço para querer falar como alguém, para querer agir como outro alguém, para querer ser parecido com outro, quando Deus nos fez únicos. E isso chama a atenção de Deus, de nós querermos ser aquilo que Deus nos fez. Ah, glória a Deus! Glória a Deus! Eu me lembro quando no seminário estava, e um professor, o professor eu não lembro quem era, não lembro, mas eu me lembro que o professor disse assim, numa aula de homilética, que é a arte do pregar. E ele estava dizendo assim, querido, você é único. Não copie o Silas Malafaia quando for pregar. Porque ele é ele. Você é você. Você nunca vai fazer igual a ele. Não copie o Billy Graham. Porque você nunca vai conseguir. Ele é ele, você é você. Sabe a pior coisa que tem para um ser humano? É ser uma cópia. Um genérico. Nós somos uma referência única. Seja o que Deus criou você para ser, não precisamos copiar ninguém. Eu tenho certeza que Deus achou alguém igual a Jó. Ele olhou para Jesus Cristo e viu Jó. Olhou Jó e viu Jesus Cristo. Queridos, o que tem que chamar a atenção em Deus em nós, é que nós não somos uma cópia fajuta de ninguém. É que nós somos aquilo que as mãos de Deus nos fez. É como o oleiro que faz o barro, que faz o vaso. Você pode dar a mesma pelota de barro para um oleiro e a mesma para um outro oleiro. E fala para os dois, faz aqui um vaso. Faz um vaso. Vai sair diferente, os dois saem diferente. Por exemplo, dá para mim uns temperos e fala, faz um arroz. E dá os mesmos temperos para Joana e fala, faz o arroz. Sai diferente. Sai diferente. O dela talvez saia melhor que o meu. Não dá para copiar. A pior coisa que se tem é querer copiar alguém. Deus te fez único. E é essa exclusividade que Deus está procurando em você. A tua adoração exclusiva.
o teu coração único, a tua forma de ser, que ninguém mais tem. Meu irmão, é uma tirania querer copiar alguém, porque nós nunca vamos conseguir ser. Eu, quando olho os pastores de uma denominação aí, todos eles têm a mão torta. Por quê? Por quê? Porque querem copiar o camarada. Seja você mesmo. Não precisamos entortar a mão para pregar. Não é? Tá bom que você goste. Você pode gostar de mim, mas não me copie, meu irmão. Seja você. Os que quiseram me copiar, tá tudo barrigudo, tudo pesado. Olha aí. Nós somos únicos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não queira copiar ninguém, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele disse assim, não me imita não, imita a quem eu imito, imite Cristo. O melhor que nós podemos dar para Deus, sabe o que é? O nosso eu. O eu, o que eu sou. Às vezes estragado pela vida, às vezes doído pelos traumas, pelas angústias, mas é isso que Deus quer. Mesmo que seja um caquinho, meu irmão, Deus quer juntar os cacos. Ele quer juntar os cacos e te fazer de novo em nome do Senhor Jesus. Eu quero falar uma coisa para você. Isso agora é fresco, acabou de chegar aqui no meu coração. Se você olhar um monte de caco de vidro quebrado no chão, talvez você não dê valor algum. Um monte de caco de vidro quebrado, não é verdade? Você olha e fala, não serve para mais nada. Se você passar na frente, por exemplo, da igreja central, ou de outras grandes igrejas, e olhar lá os vitrais daquelas igrejas, coisa mais linda. Um vitral é uma janela, é um vitral, uma janela feita com cacos de vidro coloridos, e que se faz uma imagem com aquilo e é a coisa mais linda, não é? Talvez você hoje possa ser um caco de vidro quebrado, mas nas mãos do Senhor você vai ser um grande vitral. Deus pode fazer de você um grande vitral. É isso que Ele quer de você, meu querido. Você está pronto para isso? Para Deus juntar os seus caquinhos? Para Ele fazer você de novo? Porque, meu querido, Ele fez você e jogou a forma fora. E eu louvo a Deus porque essa é a prática de Deus. Graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. Porque eu falo, Senhor, mais 2 sogras iguais a mim eu não suportaria. Ainda bem que o Senhor quebrou a forma. É porque ela não está aqui, né? Ela sabe que eu amo ela. Mas ela é única, aleluia! Mas eu também, e você também. Amém, querido? O melhor que você pode dar para Deus é você mesmo. Você mesmo. Vamos mais uma, lá para o Novo Testamento, Lucas 1:30. Lucas 1:30. Lucas, no capítulo 1, vai falar de Maria. A gente tem um medo danado de falar de Maria, né? Ricardo Gondim que falou isso. Tanto nós como os católicos, nós temos problema com Maria, né? Eles divinizam demais Maria e nós humanizamos muito ela, não é? Todo mundo, tanto eles como nós temos problema com Maria. Eu, graças a Deus, não tenho. Até porque a minha mãe, agora eu vou falar da minha mãe, se chama Maria. Oh Deus, né? Podia ter feito mais umas 2, 3 iguais a ela. Interessante, a minha esposa não pensa assim. Da mãe pode, né? Maria. Aqui em Lucas 1, versículo 30 fala assim: mas o anjo lhe disse, Maria, não temas,
porque achaste graça diante de Deus. O versículo 38 diz assim: então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. O que Maria tinha de melhor para dar a Deus? Servidão. Servidão radical, corajosa. Uma mulher que não pensou nas consequências dos seus atos quando ela se entrega ao Senhor. Maria era filha de sacerdote. Maria era da tribo de Levi, como nós vemos nas genealogias. E ela era filha de sacerdote. Havia sido prometida para José. E ela estava desposada, prometida para José, virgem. Mas Deus manda o anjo falar com Maria: você é a escolhida, aquela que foi profetizada por Isaías, para gerar um ente no seu ventre. E ela disse assim: que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Uma mulher naquela sociedade, se fosse pega em adultério, o que tinha que acontecer com ela? Apedrejar. Tinham que apedrejar aquela mulher, uma mulher que tinha sido pega em adultério. Nesse momento, Maria, com a sua servidão e com a sua decisão, começou a correr risco de vida. Ou melhor, risco de morte. Porque ela poderia ser apedrejada. Mas a filha de um sacerdote que adulterava, ela não morria apedrejada. Ela morria por chumbo quente. Se esquentava chumbo quente e se jogava na testa. E aquilo ia queimando o rosto até queimar a sua garganta. Era uma morte cruenta, cruel. Ela corria risco de morrer por chumbo derretido. Ela não pensou nisso. Ela disse: faça-se em mim segundo a tua vontade. Quais os sonhos que essa mocinha tinha? Porque ela era uma adolescente. Ela tinha ali seus 16 anos de idade. Sonhos de uma adolescente. De entrar na igreja talvez de véu e grinalda. Sonhos de comprar uma casinha na Galileia ou na Judéia. Tá bom, Cafarnaum já serve. Tinha sonhos com a marcenaria de José. Nós vamos criar uma franquia, Marcenaria El Shaddai, por toda a Palestina. Mas Deus fez um convite para ela: Maria, eu preciso do teu corpo. Maria, eu preciso da tua vida. Maria, eu preciso dos teus sonhos. Maria, eu preciso de você. E ela não fez como Jonas, fugiu de Deus. Ela disse: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. O que Maria tinha de melhor para dar a Deus? Sua servidão, sua vida. E nós poderíamos falar aqui de muitos outros. Nós poderíamos falar de Estevão. Estevão ali em Atos, capítulo de número 7, que diz que ele era um homem cheio de poder e de graça. Como Maria tinha graça, Estevão também tinha. Mas diz aqui que Estevão tinha poder. Ô mistério! Esse homem era cheio de poder, ungido, mistério danado. E ele ali naquele momento, ele falou em mistérios com o pessoal. E ele começa lá de trás, e ele vem com o poder, e ele enfia o dedo na cara dos magistrados e dizem assim: vocês mataram o Filho de Deus. E aí, pedra no menino, e matam o menino. Estevão, o que ele tinha de melhor para dar para Deus? Sua coragem. Ele ofertou para Deus a sua coragem, o primeiro mártir da igreja cristã. E nós podemos aí continuar falando de tantos outros, de Pedro, de João. João que debruçava ele era conhecido como o que mesmo, João? O discípulo amado, né? Aquele que debruçava no cangote de Jesus, né? O discípulo amado.
Hã? E a gente pode continuar prosseguindo e prosseguindo, não é? E a gente vai adiante. Hoje aqui perguntei, acho que para o cabeludo, né? Quem começou com a fé na tua casa? Minha mãe. Minha mãe. O que será que a mamãe do cabeludo ofertou para o Senhor de melhor? O Ailton, eu sei que uma coisa ele não pode ofertar para Deus, como Sansão. O cabelo não pode ser. Mas eu tenho uma certeza, cabeludo. Você tem algo de melhor para ofertar ao Senhor. Amém? Eu quero terminar essa mensagem fazendo uma pergunta. Como todos estes que eu falei aqui, que tinham o melhor para dar para Deus, quer seja um coração de adorador, caráter, ser exclusivo sobre a terra, servidão radical, adoração, coração, o que quer que seja, o que você tem de melhor para dar para Deus? O que é mais marcante em você, que hoje você possa falar assim: Deus, eu quero ofertar o meu melhor para o Senhor. Esse silêncio, ele paira sobre as nossas vidas. Porque talvez nós não saibamos responder. Nós não saibamos responder o que nós temos de melhor para dar para Deus. Porque eu e você, nós fomos talhados pela sociedade para darmos para os outros só as sobras. Nós só conseguimos dar as sobras da nossa força, do nosso humor para a nossa família. Porque nós já entregamos todo o nosso humor lá no nosso trabalho. E quando nós chegamos em casa, nós só entregamos o mau humor para os nossos filhos, para as nossas esposas, para os nossos maridos. Nós fomos condicionados, queridos, por esse mundo tenebroso que está aí fora, a entregarmos para o mundo o melhor e para aqueles que estão ao nosso lado as sobras. Essa mensagem aqui, essa noite que eu prego, essa noite aqui para você, nós precisamos reverter esta situação nas nossas vidas. Nós precisamos descobrir o que tem de melhor em cada um de nós, porque o mundo já sugou o que nós temos de melhor, e ele está sugando o que nós temos de melhor, e para o reino de Deus nós estamos dando as sobras. E talvez, irmãos, nós hoje tratamos as pessoas que estão nas ruas daquele jeito, porque nós nos tornamos daquele jeito. Porque nós não sabemos o valor que nós temos. A palavra do Senhor diz, Salomão disse em Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 11, citei essa manhã aqui, Deus colocou no nosso coração o anseio, a ansiedade pela eternidade. Por que nós somos tão ansiosos pelas coisas da terra, se o que Deus colocou no nosso coração é a ânsia pela eternidade? Sabe por quê? Porque o mundo enfiou na nossa cabeça que as coisas da terra são melhores que as do céu. E nós nos esquecemos do que é o céu, e o céu é a nossa pátria. Aleluia! Ou seja, nós precisamos inverter esta situação. Nós precisamos trazer de volta o anseio pela eternidade dos nossos corações. Nós estamos servindo a Cristo porque nós queremos coisas aqui, hoje e agora, na terra. Porque o mundo escalavrou conosco. O mundo estrupiou a nossa vida. Nos tirou do prumo, nos tirou do esquadro. Mas a palavra de Deus, ela é como um prumo. Foi para Oséias que Deus disse assim: põe o prumo. Foi para Oséias? Posso estar errado. Põe o prumo no muro. E ele está ali retinho. Nós precisamos passar de novo pelo prumo de Deus. O mundo acabou conosco. Mas Jesus Cristo quer fazer de nós um lindo vitral. Um lindo vitral. Que nós possamos dar para os nossos familiares o melhor de nós. Sabe por quê? Porque a nossa família faz parte do reino de Deus. Que nós estejamos dando para os nossos filhos, para as nossas esposas, para os maridos, para os amigos, para os irmãos da igreja, para Deus o melhor de nós. Que não estou dizendo para sermos agora um vagabundo.
lá nas empresas, continuemos dando o melhor do nosso profissionalismo lá na empresa, sendo o melhor profissional que quer que seja, mas nós vamos ser o melhor profissional sendo um adorador, nós seremos o melhor profissional sendo pessoas de caráter, sendo verdadeiros cristãos, mas nós não podemos negligenciar, amados irmãos, o melhor de nós, para aqueles que estão ao nosso lado. Dá uma inversão nos seus valores. Tem muita coisa boa dentro de você. Tem muita coisa boa de valor dentro de você. E que Deus está esperando para que nós estejamos dando. Sabe por que tem? Porque Deus te escolheu. A palavra de Deus diz que não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu a nós, para que estejamos indo e dando fruto, e que este fruto permaneça. Mas às vezes nós queremos dar fruto para o hoje, para o agora. Meu Deus, ao batizar esses meninos, essas meninas aqui essa noite, eu falei, meu Deus, nós plantamos uma semente para a eternidade. Não é para o agora. Não é para colocar nas estatísticas dos relatórios da Igreja do Nazareno que nós batizamos 5, 6 essa semana. E depois chegar lá no final e falar assim, uau, quem batizou mais aqui? Para os pastores, porque não tem raça pior para o orgulho do que pastor. Pastor é um bicho orgulhoso. É verdade, porque nas reuniões quer ser o maior. Quer nos... Eu tenho nojo desse negócio. Tenho nojo desse troço, perdi o fio da meada. Ah, lembrei, nós estamos plantando para a eternidade. Aqui batizou para o resto da vida, para a eternidade. Já pensou eu velhinho, usando dentadura, entrar nessa água gelada, a primeira coisa é, a dentadura voa. Aí depois tem que pedir para alguém pegar a dentadura lá no fim lá embaixo. Eu batizar aí o filho do Guilherme, da Isabela, da Gabriela, da Gisele. Faltou um. Arielle, o cabeludo da Arielle. Já pensou um negócio desse? Ah, meu irmão, pode me sepultar no batistério mesmo. Por quê, meu irmão? Nós estamos plantando para a eternidade. Nós somos agricultores do céu e não da terra. Sabia disso? Deus está colocando sementes na mão de quem tem valor. E essa mão é a tua. Em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé, amados irmãos. O que você tem de melhor para dar para Deus? O que você tem de melhor para dar para Deus? Com certeza você tem. Talvez você saia essa noite daqui sem dar essa resposta para você mesmo. Não é verdade? Talvez saiamos daqui ainda sem saber essa resposta. Mas nós precisamos encontrá-la. Nós precisamos encontrar o que de valor nós temos. A palavra de Deus diz que Ele olha o cacho de uva e Ele não vê os bagos da uva. Ele vê o suco que tem dentro dessa uva. Ele está te olhando e Ele está vendo o que tem dentro de você, o que tem de bom dentro de você. Você precisa encontrar isso também, o que tem de bom dentro de você. E é isso que Deus quer ofertar. É aquilo que Deus quer que você oferte para Ele. A partir de hoje. Amém, querido? Nós vamos cantar um louvor que ele diz assim: estou crucificado com Cristo. Palavras do apóstolo Paulo. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E depois a gente fala sobre Paulo de novo. Vamos cantar esse louvor, vamos adorar o Senhor. Depois eu quero orar com você em nome do Senhor Jesus.
Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Sabe, queridos, essas são palavras de, como eu disse, do apóstolo Paulo. Quem foi Paulo? Era um fariseu da tribo de Benjamim. Não nasceu com esse nome, ele nasceu com o nome de batismo Saulo. Era conhecido como Saulo de Tarso, cidadão romano por nascimento, um homem que foi criado aos pés do maior mestre, o maior rabino da época, Gamaliel, membro do Sinédrio judaico, advogado do Sinédrio, que no martírio de Estevão segurou a capa de todos aqueles que o apedrejaram, tomou cartas dos magistrados para ir para Damasco, na Síria, para se encontrasse algum cristão, os encarcerasse e até os matasse. O grande Saulo, temido por todos, com suas cartas e com a sua empáfia em cima de um cavalo, se encontra com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Diz que na estrada de Damasco um brilho lhe veio sobre a vida e ele caiu por terra e ele perguntou quem, e aquela voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: Senhor, quem tu és? Eu sou a Jesus a quem tu persegues. O grande Saulo de Tarso, cego naquele momento, tem que depender da ajuda daqueles que lhe são menores, para o levar até a casa de um crente, de um cristão, para que lhe dê guarida. Aquilo começa a mexer com Paulo. Diz as escrituras que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber, só orando. E um irmão nosso de um outro lugar recebe uma visão de Deus para ir impor as mãos sobre aquele homem que estava orando, para que recobrasse a sua visão. Um de nós vai, impõe as mãos sobre a vida daquele homem, e a palavra diz que como escamas lhe caem dos olhos, e aquele homem então é alimentado, e dali por diante Deus muda o seu nome. Saulo, que significava filho do grande Deus, agora é chamado de Paulo, o pequeno. Paulo o pequeno. E esse homem ele entrega tudo que ele tem, e ele sai pela terra pregando a palavra do Senhor. Um dia ele disse assim: eu tinha todas as coisas, eu poderia me orgulhar de tudo isso que eu acabei de falar aqui, mas ele disse assim: eu reputo tudo isso como esterco, não tem valor algum. O que vale é ganhar a Cristo. Já estou crucificado com Cristo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. O que Paulo tinha o melhor para dar para Deus? A sua vida. Eu tenho uma resposta para te dar aqui essa noite. A pergunta que eu fiz para você: o que você tem de melhor para dar para Deus? A tua vida. A tua vida é o melhor que você tem para dar para Deus. Porventura aqui essa noite há alguém que queira dar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e possa dizer assim: eu entrego minha vida a Ti, Jesus, Tu és o meu Senhor e Salvador. Ele não vai tirar a tua vida aqui, não. Ele só vai ser o teu dono. Alguém essa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo? Levanta a sua mão. Deus te abençoe. Fica com a mão levantada. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Cezão, você é tão grande que eu não estou vendo a pessoa lá. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Jona, dá um abraço no teu irmão aí atrás. Cezão, dá um abraço lá nessa família. Mais alguém essa noite quer dizer assim: eu quero entregar minha vida a Jesus? Aqui, desse lado aqui, uma moça. Deus te abençoe. André, dá um abraço na tua irmã aí, irmão. Aleluia. Mais alguém essa noite? Falei, eu quero entregar minha vida a Jesus aqui essa noite. Mais alguém? Não? Já vale uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer.
Alguns já entregaram sua vida ao Senhor Jesus Cristo aqui essa noite. Mas eu entendo que tem muita gente tocada pelo Espírito de Deus aqui essa noite. Eu estou vendo, as pessoas estão fervendo. O Espírito de Deus te tocou. E essa noite, se você quer se ofertar ao Senhor Jesus, no altar de Deus, sai do teu lugar. Vem dobrar teu joelho aqui nesse altar essa noite. Você que foi tocado pelas mãos do Eterno, chega aqui à frente. Teu coração está pulsando, teu espírito está pulando. Chega aqui, vem dobrar teu joelho nesse altar. Vem dobrar teu joelho, nós vamos orar por você. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Oh, aleluia! Oh, chega aqui. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo Deus eterno e todo-poderoso, digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de adoração. Tu és o Senhor desta igreja, Tu és o dono das nossas vidas. Em Ti nós confiamos e temos alegria em colocarmos as nossas vidas diante do Senhor, porque ela foi feita pelo Senhor. Se há algo de melhor a Te oferecer, meu Deus, nessa noite é a nossa vida, Pai. Nós não vamos nos oferecer, Pai, sobre medida, mas nós vamos nos oferecer por inteiro ao Senhor. Obrigado, meu Deus, porque hoje tem pessoas se reconciliando contigo nesse altar. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor chamou um povo, meu Deus, que se chama pelo Seu nome, Pai, para fazer maravilhas sobre esta terra, Pai. Tua palavra nos garante que obras maiores ainda faremos, e as obras que nós queremos não são as obras humanas, mas são as obras do Senhor. Abençoa, meu Deus, esse povo que foi tocado. Abençoa essa noite esse povo que se entregou ao Senhor como Senhor e Salvador, como Teu povo, Pai. Aqui nós apresentamos a Ti a nossa adoração. Vidas dispostas, meu Deus, a Te servir aqui essa noite. Se porventura, meu Deus, ao longo dessa terra, ao ouvirem esta mensagem, se alguns se dobraram a Ti, meu Deus, quer seja numa terra longínqua, Tu que és o dono de todo o universo, toca nessa vida que ali está, Pai, que está essa noite, Pai, junto ali ao seu computador, ouvindo a palavra do Senhor. Tu és valioso, meu irmão, Tu és valiosa, minha irmã, e o Senhor há de Te usar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, em nome de Jesus. Todos juntos, ajuda aí, Jack. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia,
já parou para pensar o que você está declarando aqui essa noite? O estrago que faz no inferno e a alegria que há no céu essa noite? Querido, no céu, esse teu louvor subiu, dizendo que Cristo vive em você. É essa forma que nós podemos adorar a Jesus Cristo com a nossa vida, fazendo Ele vivo dentro de cada um de nós. Meu querido, talvez você entrou como um caco aqui essa noite. Deus vai te fazer um lindo vitral, pode ter certeza disso. Feche teus olhos, curva a tua fronte. Eterno e glorioso Deus, Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és incomparável. Não há nada que se compare ao Senhor. Não há maior alegria, não há maior paz, não há nada. Tu és único. Tu és o nosso Deus. Tu és o Senhor da terra. Tu és o dono da igreja. Tu és o noivo desta noiva. O Senhor vive em nós. E nós vivemos porque estamos no Senhor. Obrigado, meu Deus, pela vida. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor fez e ainda fará. Só nos cabe agora dizer ao Senhor: nossa vida te pertence. Tu és o dono, tem o domínio dela. E nós te pedimos, Senhor, faz de nós aquilo que te apraz. Queremos ser adoradores como Abel. Queremos ser homens de caráter como Noé. Queremos, ó meu Deus, ser incomparáveis como Jó. Queremos ser servos como Maria. Queremos ser pequenos como Paulo. Mas que o Senhor cresça em nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas e tenha misericórdia de nós. Que os teus olhos de luz e de fogo sejam sobre cada um de nós, e que a paz, que excede todo o entendimento, seja conosco, Pai. Mas queremos ser um vitral que todos aqueles que olhem possam enxergar o Senhor nele, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que o Espírito de Deus te conduza. Vai na paz, dá um abraço no teu irmão, na tua irmã. O Senhor é contigo. Aleluia.